Gênesis capítulo 41, nós vamos ler somente o versículo 51 e o 52. São palavras de Moisés, movido e dada pelo Espírito Santo de Deus, que nós vamos ouvir. Ele escreveu assim, Gênesis 41, versículos 51 e 52, está escrito assim: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Versículo 52. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da aflição. Amém. Irmãos queridos, eu quero conversar com os irmãos um pouquinho, falar com os irmãos sobre passado. E esqueçam. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Passado, esqueçam. A Bíblia nos mostra, nos aponta, irmãos, e nesta minha oração, primeiro quero pedir ao Senhor que nos ajude a entender esse texto, que Deus venha falar poderosamente aos corações que aqui estão. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus encha a nossa alma com a presença do Senhor e que o nosso coração possa estar preparado como terra fértil para receber a ministração da palavra. Que a semente, o evangelho, a palavra de Deus venha germinar, crescer, florescer, frutificar em nós para a glória de Deus. Que o Espírito Santo venha dar evidências, que são os frutos das nossas obras, que testificam a salvação em nós e glorificam o nome do Senhor em nós. Irmãos queridos e irmãs queridas que aqui está, esse texto fala de uma história muito conhecida, a história de José do Egito, um homem por nome de José. É a história mais inspiradora da Bíblia. É uma história que aponta para Jesus. José, entretanto, também é um tipo de Cristo. José também aponta para o Salvador. E esta história, mesmo sendo conhecida ou lida já há muitos anos e acontecido há milhares de anos atrás, nós, irmãos, vemos que ela não somente é conhecida, mas também continua atualmente correspondida com os dias de hoje. Ela ainda continua atual, porque a palavra de Deus, ela nunca envelhece. A palavra de Deus, ela se renova, ela tem muitas vertentes, e esta noite não é diferente, irmãos. A palavra de Deus que foi lida aqui, usando como um personagem principal aqui José, nós sabemos que o Senhor quer falar conosco através desta história inspiradora. Sabemos que José enfrentou inúmeras injustiças, traição, solidão e dor. E hoje não é diferente, irmãos. Não é porque nós somos cristãos, servimos o Senhor, vamos ter imunidades especiais. Não. Nós ainda continuamos sendo levados, irmãos, a sermos traídos. Nós também somos perseguidos, invejados, e também fazemos isso aos demais. Também invejamos, perseguimos, traímos, negamos, porque a nossa carne, que é corrompida pelo pecado, nós estamos envelopados nesses sentimentos ainda carnais, porque vivemos em um corpo corruptível, sujeito às nossas prevaricações, aos nossos pecados, aos nossos sentimentos e desejos. Por isso o próprio Senhor Jesus nos ensina que se nós quisermos ou queremos servi-lo, adorá-lo, viver com ele, vivenciado em nossa vida, devemos negar a nós mesmos. Devemos renunciar aos nossos gostos, às nossas vontades e buscar o reino de Deus sobre nossa vida, o governo de Deus sobre nós, e que não é fácil. Todos nós temos os nossos limites, nossas vontades.
Paulo nos exorta em Gálatas 16, melhor dizendo em Gálatas 5:16, que há uma luta da carne quanto ao espírito. E às vezes a carne prevalece. O Espírito de Deus sobre a nossa vida, que é o nosso espírito, o Espírito nosso, o Espírito de Deus em nós, que é a alma viva diante do Senhor, às vezes nesta luta, nesta batalha, nós damos ouvido para a nossa carne, os desejos, costumes, os nossos dogmas, as nossas vontades, não só de cunho sexual, mas às vezes nós tomamos partido e deixamos nós sermos deliberados sobre as nossas vontades e não exercemos, irmãos, de fato, a livre agência, ou seja, dar liberdade para o Espírito de Deus agir sobre a nossa vida. Entretanto, o Senhor não espera que nós vamos até Ele perfeitos, mas vamos até Ele buscar pela perfeição. Não diferente da época de José. Crente não está em uma bolha. Ele não está vivendo em uma espécie de vidro envelopado, pisando em algodão macio, não. Há sobre ele trincheiras, abismos, vales. Esta ideia da teologia próspera, serve o Senhor e Ele te serve, isso é troca com troco, é mérito. E a graça é ao contrário disso, é desmérito. Não fazemos nada para merecermos algo do Senhor. Ele nos presenteia a partir da sua graça, da sua vontade sobre a nossa vida. Portanto, se você veio aqui esta noite atravessando momentos de traição, está passando por decepção, você está frustrada com alguém, alguma injustiça sobre a sua vida, se há solidão e dor sobre sua vida, bem-vindo, esta é a vida, bem-vindo à vida. Viver é literalmente lutar, é aceitar os desafios, confronto, as batalhas e ter uma certeza viva no coração. O cristão vive pela fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vivemos pela fé e esta fé que nos move. Que fé é essa? Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aquele que nasceu de novo, da água e do Espírito. Ele tem a presença de Deus no seu coração. Aquele que nasceu da água, do Espírito, há um renovo sobre sua vida e o seu coração não está ancorado na injustiça. Teu coração não está sepultado na lágrima, na dor. Seu coração não tem sobre sua vida uma lápide escrito assim, sofrimento. Não. Mas ele está entregue aos pés de Jesus e nele a segurança. Ele habita com o Senhor, pois a palavra nos confirma e nos exorta. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa no Senhor, pois ele é o teu refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia, nas tribulações. Se você veio aqui esta noite dizendo, Senhor, eu estou passando por isso. Há tormentas, há guerras, há batalha, há inveja, há ciúme, há perseguição, há fofoca sobre a minha vida. José não foi diferente. E o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E disse lá no texto de Mateus 5, nas bem-aventuranças, na maior pregação feita pelo maior profeta, maior pregador de todos os tempos. O nome dele? Jesus de Nazaré. Palavras de Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando perseguido, mentindo, caluniado, invejado, disser todo mal contra vós por minha causa. Jesus vai dizer, exultai-vos, alegrai-vos, ou seja, ficai ciente de que a sua alma regozija por ter certeza que não deves, não foi você que fez isso, mas é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui nós vemos José, no mesmo cenário. Os irmãos de José agiram desta maneira, mas ele viu em tudo, sobre tudo isso, acima de todas estas coisas, ele viu a mão de Deus agir sobre sua vida. Ele viu sua vida, irmãos, transformada pelo poder da palavra de Deus. E então, sua vida nos ensina que quem confia em Deus não pode, irmãos, ficar amarrado na circunstância, mas Deus o ensina a superar
as dificuldades da vida, a superar o passado e viver o novo que o Senhor tem preparado. Irmão, se você veio aqui esta noite, irmã, vivendo um saudosismo, curtindo sobre seu coração um saudosismo, alguém te fez algo no passado e você está aqui penando tudo isso, padecendo com a sua dor, o Senhor está dizendo claramente pela sua palavra que é hora de você deixar o passado de lado, esquecer o teu passado. Não dá para viver o saudosismo. Quando nós olhamos desse texto, José está, eu convido você a ler o texto todo. Deus deu a ele uma interpretação de um sonho do faraó. Ele viu as 7 vacas magras engolindo as 7 vacas gordas. Ele viu as 7 espigas magras engolindo as 7 espigas gordas. E ele deu a interpretação do texto, da mensagem, do sonho de faraó. E ao fazer isso, antes Deus já tinha mostrado a ele que ele estava com o dom de interpretação de sonhos. Deus colocou ele no lugar mais alto. Mas não é aqui, irmãos, para nós nos gloriarmos da posição de José, mas do espírito excelente que estava sobre ele. José, sem o espírito excelente, jamais seria governador, irmãos. Tem gente que foca somente na vitória, na posição, num cargo, na exaltação, mas a verdadeira verdade está no Espírito de Deus sobre a vida dele. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus manifesta as coisas sobre nossa vida que aos nossos olhos nós não entendemos. José sonhou um sonho, foi lançado em um calabouço, foi lançado primeiro em uma cisterna pelos seus irmãos, foi vendido por eles próprios, foi lançado na casa de Potifar, acusado de um crime que não cometeu, de tentar se deitar com a esposa de Potifar. Foi lançado em um calabouço e nada disso ele devia. Mas tem muita gente que eu vejo por aí pregação de exaltação da vida de José. O foco central, irmãos, desse estudo teológico, desse tratado, deste evangelho pregado, é um homem que tinha uma especialidade. Qual é? Presença de Deus. O homem sem Deus não é nada. O homem sem a presença do Espírito Santo, ele vai perder para as afrontas do diabo. O homem sem o Espírito Santo nele, ele vai perder para as afrontas. O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele não conhecerá a presença do Senhor, ele não sente a presença de Deus. O que ele sente é emocionalismo, egocentrismo. José era um homem especial para Deus, porque nele tinha um espírito excelente, assim como Daniel. Ele tinha um chamado sobre sua vida, e a cova não pôde detê-lo, a cisterna não pôde detê-lo, o calabouço, as acusações da mulher de Potifar não pôde detê-lo, porque sobre ele tinha um Espírito de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Se queremos vencer os levantes da nossa vida, é deixar o saudosismo de lado, é deixar a religiosidade de lado, é deixar a grandiosidade nossa de lado, é deixar a nossa glória de lado. Para ser cheios do Espírito Santo, às vezes é necessário descermos as cisternas, às vezes é necessário entrarmos na prisão, no calabouço, para enxergarmos as nossas misérias e sermos totalmente dependentes do Senhor. Se você veio aqui esta noite preso, amarrado na história do passado, é hora de viver o presente, e o presente é Cristo. Presente de Deus ao homem é a presença de Deus manifesta em nós. Presente de Deus para o homem é a graça de Deus revelada ao homem miserável pecador. A maior bênção que eu e você podemos ter é a presença de Deus manifesta em nossa vida. Se esta noite você veio aqui desta maneira dizendo: Senhor, a minha história é pesada, o meu passado é pesado, a minha história de tristeza, a minha história de traição, a minha história de dor, a minha história de mágoa, a minha história de decepção, a minha história de angústia, de tribulação, Deus está escrevendo uma nova história sobre sua vida, e o teu nome está escrito no livro da vida, e Ele quer te presentear hoje com uma nova história. Esqueça o teu passado, viva Jesus Cristo sobre sua vida. Viver um saudosismo
não leva ninguém a nada. Deus convida a mim e a você esta noite a superar os desafios do passado, a superar as nossas vergonhas do passado. Sofrimento não nos define. O sofrimento não define quem nós somos ou quem somos. José, irmãos, sabemos que foi vendido pelos seus irmãos, pelos seus próprios irmãos, injustiçado, esquecido numa prisão. Humanamente, ele tinha todos os motivos para se revoltar, mas não fez isso. Em vez de deixar a dor moldar seu caráter, ele deixou Deus moldar o seu coração. Ô irmã que está aqui esta noite, talvez você cresceu, passou sua vida inteira ouvindo ministração sobre a dor de José, prometendo a você bênçãos. O Senhor está prometendo, se esta noite você abrir o seu coração e deixar o Espírito de Deus preparar a terra e aceitar a semente que é o Evangelho entrar no teu coração, esta semente que é a palavra de Deus vai germinar, vai crescer e os frutos darão 100 por 1, não suas obras, não seu esforço, porque nada temos, nada podemos, somos miseráveis, somos limitados, pecadores, mas se você permitir que a presença de Deus entre na tua alma, no teu coração, esta semente que está sendo plantada hoje, que não é minha, não é a minha pregação, não é o meu entendimento, mas é a própria palavra, o evangelho genuíno, então esta semente vai brotar, esta semente germinará, esta semente brotará e ela crescerá. E assim como José, antes de o pai morrer, ele disse: olha, José é como uma árvore frutífera plantada junto aos ribeiros de água, que os seus galhos cresceram, os muros não puderam impedir os seus galhos, os galhos subiram por cima dos muros e eles davam frutos da estação própria, e tudo que fizer prosperará. O que Jacó estava dizendo? Meu filho é um homem abençoado, ele é um homem honroso, ele é um homem que tem um espírito excelente. Irmã e irmão que veio aqui esta noite, o sofrimento não define quem nós somos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem define é Deus, é o Espírito Santo de Deus sobre sua vida, é o Espírito Santo de Deus sobre minha vida. Deus deixou, melhor dizendo, José deixou Deus moldar o seu coração. Então esta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo a mim e a você, deixar Deus moldar o nosso coração. Tome posse da mensagem, diga: Senhor, aqui está o meu coração. Venha, Espírito Santo de Deus, moldar a minha vida. Venha, Espírito Santo de Deus, moldar a minha alma. Venha encher-me com a tua presença. Venha selar-me, Espírito Santo de Deus, com a palavra da verdade. O selo do Espírito Santo é a palavra de Deus cravado na tábua de carne do homem, da mulher, no coração, para vivermos assim como o salmista: guardei tua palavra no meu coração, para viver a tua palavra. Nela eu tenho prazer, nela medito de dia e de noite, nela regozijo minha vida, nela eu tenho aprendido. Ela é a lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então José tinha tudo para abrir mão, José tinha tudo para virar a página, José tinha tudo para pendurar a toalha, José tinha tudo para virar a mesa e desistir. Mas quando ele olha para Deus, ele confia no caráter do Senhor, e ao invés de deixar a dor, a decepção moldar o seu coração, ele entregou o seu coração. O Senhor diz: eis aqui, Senhor, usa-me. Bem, sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus e que são chamados seu segundo propósito. Eu não sei o que você está vivendo, qual é a dor que você carrega do seu passado. Talvez alguém que te decepcionou, alguém que te frustrou, talvez você gerou alguém, um filho, uma filha que hoje você está padecendo com eles, ouvindo coisas que jamais você imaginou que ouviria de alguém, principalmente daquele que você gerou. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, ministrado pelo Espírito Santo de Deus, a entregar o seu coração dolorido nas mãos de Jesus.
Colocar a sua alma nas mãos do Senhor agora e dizer: Senhor, está aqui, eu preciso ser curada. Eu preciso, Senhor, ser curado. Eu preciso que o Senhor me restaure, me renove. Então o Senhor vai pegar você como um vaso quebrado, como um vaso trincado, como um vaso que está sendo transformado, está machucado, está dolorido, está dolorida, dizendo: Senhor, olha para a minha vida, eu não sei o que fazer, eu estou com meu coração machucado, eu ouvi coisas que entristeceu minha vida, eu ouvi coisas que entristeceu minha alma, eu não consigo mais, Senhor, nem olhar no espelho, eu não consigo olhar para a minha vida com vontade de viver, mas o Senhor está dizendo que Ele é especialista em curar o sentimento, Ele é especialista em devolver a vida a quem não tem vida. Jesus está aqui dizendo a mim e a você que Ele quer curar você. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e são chamados segundo o seu propósito. O Senhor nos chamou não para vivermos de cauda, mas de cabeça, porque Ele é o cabeça da igreja. Se vivemos Cristo, temos a certeza que Ele está em nós, então vivemos para a glória de Deus. Deus quer curar sua ferida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos aqui esta noite que estão assim, querendo ser curados, amargurados, um dia sonharam, geraram e estão com o coração dolorido? O Senhor está dizendo literalmente pela sua palavra que Ele os ama. E o maior sinal de amor pela sua vida é dar o seu único filho por amor a mim e a você, entregue aos homens, oh aleluia, para que eu e você, não por direito, mas de graça, como presente de Deus, pudéssemos sepultar a nossa vida literalmente e vivermos a vida de Cristo em nós. O Senhor está abraçando almas aqui, o Senhor está abraçando almas aqui, o Senhor está enxugando lágrimas de alguém. O Senhor está enxugando lágrimas, irmãos, esta noite, dizendo: o amor de Deus se revelando a mim e a você esta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Quantos que caminham? Quando nós olhamos, irmãos, às vezes com o olhar da nossa carne, não percebemos quantos que ainda hoje caminham pelas calçadas, caminham pelas ruas, assentam nos bancos da igreja, mas por dentro tem uma ferida que precisa ser curada, por dentro tem uma dor que carrega, uma angústia no peito e na alma. Talvez você também tenha sido ferido por pessoas próximas, mas lembre-se, Deus não desperdiça sofrimento. Nós olhamos para a vida de José bem clara. O problema estava instaurado dentro da sua casa, no seio da família, seus próprios irmãos. Mas, irmão, eu quero deixar bem claro aqui, entenda bem, o problema não é o outro, o problema somos nós. Na casa de José, o problema não eram os irmãos, nem José, porque José soube tomar para ele a dor e ir aos pés do Senhor e não se entregar à vaidade. Primeiro que ele sonha e não se orgulha do seu sonho, mas a simplicidade de José fez ele ir aos irmãos e até o pai contar o sonho, irmãos. Não tinha maldade no coração de José, mas se José fosse um homem maldoso, orgulhoso, iria se avançar acima dos irmãos, ia brigar. Então aqui deixa claro que o problema não é o outro, o problema somos nós. José viu aquela situação como oportunidade de voltar-se para a presença de Deus. Ele não nega, ele tinha tudo para negar o Senhor, dizer: eu não vou ser mais crente, eu não vou ser crente mais. Meu pai é, mas eu não vou ser não. Que adiantou guardar limpo o meu coração? Que adiantou? Pensaria como Asaf em Salmo 73, quase meus pés se resbalaram, porque eu invejava o ímpio. Quantas vezes nós invejamos a impiedade? Irmãos, precisamos ter prazer na lei do Senhor, que é piedade, é justiça. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Talvez você veio aqui esta noite em lágrimas, mas eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que Ele transforma lágrimas em aprendizado e dor
em maturidade. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Se a sua dor hoje te machuca e te oprime num quarto escuro, em solidão, contra uma parede, o Espírito Santo de Deus ministra no meu coração para exortar e falar à igreja que Ele quer transformar a sua dor em aprendizado, experiência, e então receberá como fruto do Espírito Santo paciência e esperança. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Deus está no controle. O que te feriu ontem pode ser o que te fortalece hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que machucou a sua vida ontem vai servir de experiência para o dia de hoje. É justamente quando nós não temos mais força, é que o poder de Deus se manifesta em nós. Quando não temos mais vigor, é que o vigor de Deus se manifesta em nós. O homem cheio do Espírito Santo, o homem cheio da palavra de Deus, não se vende ao pecado, não se rende à mentira, não se rende à dor, não se rende à lágrima. Eu sei que não é fácil, mas o Senhor está aqui esta noite, nos assegurando de nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Deus ainda está no controle de tudo e permanecerá no controle de todas as coisas. Deus continua agindo sobre a vida do homem e da mulher, e quando colocamos nossas vidas em suas mãos, tudo dá certo, mesmo quando parece que nada vai bem. Deus continua trabalhando, agindo, Deus continua transformando vidas. Quando agora então no versículo 51 ele tem um filho, colocou o nome do primeiro filho Manassés, significa Deus me fez esquecer. Ou seja, todo aquele passado de dor, todo o que os irmãos fez para ele coloca, naquela época tinha o costume de fazer isso, colocar no nome dos filhos algo que viveu, que marcou uma época, uma esperança, por exemplo. E ele coloca, Deus me fez esquecer. Isso não quer dizer que ele apagou a memória, mas que Deus curou a dor da sua lembrança, confortou o seu coração. Irmãos, Deus é especialista em apagar da nossa lembrança a dor, fazer passar da nossa memória as lembranças do passado que nos oprimem, que nos machucam. Talvez você veio aqui ferido, machucado por alguma circunstância. Talvez você não devia, ou se devia, assumiu diante do Senhor o seu pecado, o seu erro, está pagando pela circunstância. Deus está dizendo que esta palavra Manassés significa Deus me fez esquecer. Deus tem poder de te fazer esquecer. Não quer dizer que Ele vai apagar da tua mente, mas que Deus pode curar a dor da sua lembrança que te fere, que te machuca. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. E não parou por aí, louvado seja o nome santo do Senhor. O segundo filho dele foi chamado Efraim. Deus me fez prosperar. José só pôde crescer e prosperar quando liberou o perdão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E assim esta noite não está diferente a palavra. Tem muita gente amarrado na circunstância. Não dá tempo de trabalhar. Não consegue viver do suor, fruto do teu trabalho, do seu esforço. O único tempo que você tem, usa para chorar, não se arruma, não vai aos estudos, não procura um trabalho melhor, fica curtindo uma espécie de luto, chorando 24 horas, perdendo tempo com coisas que não te edificam. Irmãos, que palavra gloriosa! Deus quer prosperar teu caminho, Deus quer levantar você. Chega de viver o opróbrio na terra do esquecimento. Em Lodebar, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer te arrancar de Lodebar, louvado seja o nome santo do Senhor, escrever uma nova história sobre sua vida, louvado seja o nome santo do Senhor. Viver saudosismo, uma religiosidade falida, dogmas e costumes falidos,
Jesus está se revelando a você, Ele é a bênção de Deus para você. Ele é a provisão divina para a sua vida. Viver saudosismo, viver a história do passado. Segundo filho de José se chamava Efraim, significa Deus me fez prosperar. José só pôde crescer e prosperar porque liberou perdão, e ele não se vingou dos seus irmãos, pelo contrário, abraçou e chorou com eles. Seu problema não é o seu pai, seu problema não é sua mãe, seu problema não é o seu sogro, não é sua sogra, seu problema não é seus filhos, não é o teu vizinho, o teu patrão, teus funcionários. Seu problema é você mesmo. Eu sempre exorto a igreja aqui onde eu congrego, se a minha igreja onde eu congrego tem problemas, o maior problema sou eu, porque não choro, não abraço os meus irmãos, não compreendo que eles são limitados tanto quanto eu, que eu preciso evangelizá-los, eu preciso amar como Cristo me amou, e quando Cristo me amou, eu era um miserável, pecador, não falava de Deus, minha boca era suja, meu coração era imundo, eu estava morto, e não diferente, continuo da mesma maneira, mas a graça de Deus me alcançou, e agora esta graça que superabundou em mim, eu tenho o dever de repartir com os meus irmãos. Se alguém fez mal a você, reparta o amor de Deus que está no seu coração com o teu marido, com a tua esposa. Seu problema não é o outro, seu problema é você mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, quando você abraçar o desafeto, Deus cura você, transforma o outro, restaura a tua vida, restaura do outro, e a glória de Deus se manifesta em vocês. Louvado seja o nome santo do Senhor. O problema está quando nós elaboramos ou elegemos o nosso irmão como nosso adversário, fazemos do nosso aliado o inimigo, fazemos do nosso irmão adversário. Não, irmãos, a palavra diz assim: maldito é o homem que confia no homem. Não está colocando irmão contra irmão, essa leitura é errada. Quando fala maldito é o homem que confia no homem, é maldito é o homem que confia em si mesmo. Se confiar em mim mesmo, eu vou brigar, vou discutir, vou achar que eu sou melhor que os meus irmãos. Se José confiasse em si mesmo, ele não ia abraçar os irmãos. Sabe o que eu penso, irmãos? Quando José chorava, ele dizia: oh, meus irmãos, se vocês soubessem o que Deus estava fazendo comigo naquele sonho, vocês não tinham chorado tanto, o socorro não tinha demorado tanto. Quanto tempo da nossa vida, meus irmãos, nós perdemos brigados. Vocês me lançaram em uma cisterna, quando Deus estava avisando que Deus ia abençoar nós, a nossa casa, o nosso pai. Vocês fizeram eu ficar longe do meu pai, mas não peguei raiva de vocês. O nosso pai agora está cego, se ele quiser me sentir, ele vai ter que me palpar, mas eu não culpo vocês. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Foi Deus que permitiu assim, porque um dia, em 2025, este evangelho será pregado, e muita gente com raiva do outro vai usar esse texto para não repetir a mesma mensagem, o mesmo defeito. Não, irmãos. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei que tem muita gente por aí pregando ódio. Deus vai pegar teu inimigo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e 7 palmos debaixo da terra. Que mentira do diabo, irmãos. Se o próprio Jesus diz: amai o teu irmão, o teu próximo, e o próximo não é aquilo que faz o que você quer, teu próximo não é aquilo que pensa do jeito que você pensa. Quem é o próximo? É justamente aquele que não faz o que fazemos. Buscar, irmãos. Jesus veio para mim, para nós perdidos, gentios, sujos, maltrapilho, pecadores, profanos. Precisamos amar o nosso próximo, como Jesus nos amou. E como Ele nos encontrou? Sujos, imundos, cheios de defeito. O nosso próximo não é aquele que pensa igual nós, que anda do nosso lado, que congrega na mesma igreja que a gente. Isso é costume do fariseu, hipócrita. Gente que não conhece a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. O nosso próximo é aquele que está na biqueira,
é aquele irmão que está em adultério, é aquele irmão que usa droga, fala palavrão, é aquele irmão que não faz parte da mesma patotinha porque não conhece o Evangelho, está longe do Senhor, é buscar. O nosso próximo é aquele que fala mal de nós. A Bíblia diz, nós devemos amar a eles e dizer da palavra do Senhor para eles, dividir o pão com eles, e o pão é Cristo. É levar a eles a água da vida, que é Jesus, que restaurou o homem de dentro para fora. Então, José tinha tudo para virar as costas para os irmãos, mas abraçou, chorou com eles, e Deus mudou a história de José. Esta noite o Senhor está dizendo literalmente pela sua palavra: suporte-se uns aos outros e perdoe-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor os perdoou, assim também vos perdoe. São cartas de Paulo, falas de Paulo, Colossenses 3, se eu não me engano, versículo 10, 12, 13, vai falar sobre isso. É aceitar, irmãos, e o perdão é uma decisão que traz libertação. Enquanto guardamos mágoas, nos tornamos prisioneiros do passado e damos brecha para o adversário minar a nossa mente e o nosso coração. Mas quando perdoamos, o coração se enche da presença do Espírito Santo e nos tornamos instrumentos úteis para a glória de Deus. Não deixe o adversário minar o seu coração, encher de mágoa, ressentimento, dor. Neste lugar, no lugar destes sentimentos do coração, deixa o Espírito Santo de Deus selar você com a palavra, evangelho genuíno da graça de Deus. Não coloque no teu coração profetadas de mentira, aonde coloca o teu irmão contra você, teu pai contra você. Vem ouvir a palavra de Deus, eu vou fazer isso e aquilo, aí a pessoa vem com raiva, sai mais com raiva ainda. Vem como perseguidor e sai mais perseguidor ainda. Não, irmãos. Além de pregar o evangelho, precisamos viver o evangelho. Não é só pregar amor, é viver o amor ágape. Jesus se entregou por amor à igreja, quando ainda éramos miseráveis e pecadores, e não diferente. Na sua casa, talvez você hoje guarda mágoa de alguém, vivendo no mesmo ambiente, de um só fonte, não pode se jorrar duas águas, não deve brotar duas águas, ou é ruim ou é boa, ou é amarga ou é doce, ou é saudável ou traz morte. Então é nós que decidimos. Gênesis 4, 7. Há no seu coração, Caim, há no seu rosto uma mudança de temperamento. É necessário que você domine, Caim, pois o mal está batendo a porta do teu coração. É necessário que você o domine. Bem, esta é a mensagem. Talvez você ouviu de todas as maneiras até hoje. Deus vai realizar o seu sonho, Deus vai fazer isso e aquilo. Talvez você nunca perguntou ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer desta aprovação? O que as pessoas se levantaram contra a minha vida? Qual o sentido de tudo isso? A resposta é: Deus quer modelar o seu coração. Deus quer transformar a sua vida a partir da nossa renúncia, da nossa entrega, a partir das nossas devoções ao Senhor. Entregar literalmente o passado, deixar para trás, esquecer e vivermos literalmente para a glória de Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.